Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 27 de julho de 2021, são 21 horas e 40 minutos. Lição número 12 da classe de adultos, o reinado de Josias. Essa aula do dia 19 de setembro, que é o Dia Nacional da Escola Dominical. Para responder ao nosso questionário, resposta número 1. Porque expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais, e iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Resposta número 2. O escrivão Safã. Resposta número 3. Ao ouvirem a leitura do livro da lei, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Resposta número 4. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Resposta número 5. Ela relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Texto áureo. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria, que se perpetua através das gerações. Então sempre houve e infelizmente sempre haverá questões sobre a idolatria, e muitas das vezes dentro da casa do Senhor, né? Então sempre haverá pessoas, homens e mulheres, que Deus irá levantar para combater essas práticas. Introdução. Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reinado a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Sempre haverá uma renovação para o povo de Deus. E qual é esta renovação? A renovação é principalmente a volta do povo à palavra do Senhor, e principalmente também tirar do nosso meio coisas que da prática da idolatria. Vemos que o rei Josias foi o último dos reis justos de Judá. Josias prepara o templo. Com o seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este lado, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Olha que interessante, né? O livro do Senhor foi achado dentro da casa do Senhor. Nada mais óbvio, nada mais concreto, nada mais perfeito, nada mais harmonioso do que achar a palavra do Senhor na casa do Senhor. Entretanto, isso pode parecer algo bom, mas na verdade retrata o desinteresse do povo à casa de Deus. Ora, se o povo não vai à casa de Deus, certamente não vai encontrar a lei do Senhor. E onde está a lei do Senhor? Na casa do Senhor. Então veja que aqui o fato de encontrar a lei do Senhor na casa do Senhor só demonstra uma única coisa: o povo não ia à casa do Senhor. Então que nós venhamos a cada dia mais procurar a casa do Senhor, como diz o Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. O rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração.
Esse tópico é provavelmente o tópico mais importante desta lição, porque aqui nós vemos alguns pontos. Primeiro, a questão de que o rei leu a lei do Senhor com muita vontade, com muito desejo. Um outro ponto é que ele reconheceu que ele estava errado diante da lei do Senhor e rasgou as suas vestes como um sinal de tristeza. Ele ficou infeliz por estar cometendo pecado diante do Senhor. Um outro ponto interessante também é que ele não se justificou. Já viu que muitas pessoas procuram se justificar? Falar que errou por causa de fulano ou por causa de ciclano? As pessoas, cada um de nós, né? Na verdade isso serve para todos nós, muitas vezes nós não reconhecemos nossos erros diante do Senhor. Nós queremos nos justificar. Não foi o caso de Josias. Ele reconheceu que estava errado. Então ele se humilhou e rasgou as suas vestes. Quantas das vezes nós lemos a palavra do Senhor, vemos que nós estamos errados, porque nós estamos lendo a palavra do Senhor, vemos ali o nosso erro e ainda assim nós não nos convertemos dos nossos maus caminhos. Veja aqui que Josias nos dá uma lição interessante, que é reconhecer os nossos erros, não colocar a culpa nem em um e nem no outro. É simplesmente reconhecer que está errado e pedir perdão ao Senhor por eles. Entendendo a vontade de Deus, por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Ulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. Assim, Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Josias foi um homem tão justo que o Senhor não julgou a Judá nos seus dias para poupá-lo, claro, da vergonha. Muitas das vezes nós não conseguimos compreender a vontade de Deus, ou simplesmente não queremos, na verdade, viver a vontade do Senhor. Às vezes nós até entendemos, mas nós não queremos viver. Mas nós, mais uma vez, precisamos colocar no nosso coração que o nosso Deus é o nosso Senhor. Então é Ele quem manda. A nossa vida está mediante a vontade dEle e não a nossa. Síntese do tópico 1. A prática da leitura e da meditação da Palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Muitas das vezes as pessoas fazem perguntas, e às vezes até sinceras, perguntas bíblicas até sinceras, perguntando se pode isso ou se pode aquilo. E muitas dessas perguntas são perguntas que está claro na Palavra do Senhor, o que leva apenas uma questão. A pessoa não sabe porque não lê a Palavra do Senhor. E quantas das vezes o povo de Deus não tem lido a sua Palavra, não tem dedicado 5 minutos que seja do dia para meditar na lei do Senhor, apesar que a Bíblia diz que nós temos que meditar nela de dia e de noite, mas hoje em dia nós não meditamos nem mesmo 5 minutos. Nós achamos tempos para fazer todas as nossas coisas, todas as nossas tarefas, todos os nossos compromissos, todos os nossos propósitos e projetos, mas nós não temos tempo para a Palavra do Senhor. E nós precisamos mudar isso no nosso meio. Nós precisamos a cada dia mais estarmos envolvidos com a Palavra do Senhor. Ler a Palavra do Senhor e cumprir a Palavra do Senhor. E se porventura vermos que nós não estamos enquadrados dentro da vontade de Deus e a sua Palavra, nós temos que nos adequar a ela. A renovação do pacto com o Senhor, a leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. Quantas das vezes você não tem visto alguns avivamentos dentro dos templos?
e esse avivamento nunca é duradouro. O avivamento é somente naquele momento. E por que é naquele momento? Porque na verdade não é um avivamento, é um entretenimento, é algo que é um movimento, é algo parecido. Então não há um avivamento. Por quê? Porque o avivamento ele só vem mediante a palavra do Senhor. E por que só vem mediante a palavra do Senhor? Porque pela lei do Senhor nós sabemos e reconhecemos que nós estamos falhos. Então nós, tendo uma consciência de que nós estamos falhos diante do Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados. E aí é que está o cerne da questão. E qual é o cerne da questão? Sem arrependimento não há avivamento. Portanto, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós somos avivados. Por quê? Pelo fato de que nós temos reconhecimento de que nós estamos em pecado. Então nós pedimos perdão ao Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, aí sim vem o verdadeiro avivamento mediante a palavra do Senhor. Então, cada dia mais nós precisamos estar envolvidos com a palavra, independente de quem seja, do menor ao maior. Isso cabe tanto para a pessoa no cargo eclesiástico, quanto, que nós podemos dizer, por exemplo, do zelador ao pastor, ou mesmo na sociedade. Todos os cargos públicos seriam ideais que todas as pessoas, todos os nossos governantes ouvissem e entendessem e reconhecessem a palavra do Senhor, porque aí sim haveria um avivamento, a nossa sociedade seria melhor. Porque a palavra do Senhor, ela muda todo o contexto da história. A palavra do Senhor, ela muda o homem, muda a nação, muda a sociedade e muda o mundo. A destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá, e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Será que não está na hora de fazer uma limpeza na casa do Senhor nos dias de hoje? Será que nós não temos deixado entrar a idolatria na casa do Senhor? E nós estamos deixando de tirar essas coisas e queremos fazer um culto ao Senhor no mesmo lugar que tem utensílios de coisas que não pertencem a Deus, de coisas que foram trazidas do mundo? Será que não está na hora, mais do que na hora, na verdade, de nós verdadeiramente nos voltarmos para o Senhor e ver que retirar as coisas que não pertencem à casa do Senhor para que o Senhor volte a habitar ali? Porque é bem verdade habitar aqui num contexto direto, figurativo, porque nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos, mas no sentido figurativo, porque quantas das vezes nós vemos nas igrejas coisas que não pertencem à igreja, coisas que não pertencem à casa do Senhor, e nos perguntamos por que não há avivamento, por que não existe pessoas aceitando a Cristo como Salvador nos nossos templos? Porque está uma imundícia dentro da casa do Senhor e Deus não vai operar nesse sentido. O Senhor só vai operar quando nós fizermos uma limpeza geral, tanto da nossa vida, no nosso coração, como também no templo do Senhor. Síntese do tópico 2. O coração que transborda Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. E aqui cabe um parêntese, que muitas das vezes é algo que alguém traz do mundo e alguém diz, mas isso não tem nada a ver, não tem nenhum problema, pode deixar aí que não vai alterar em nada. Sim, altera. Deus não pactua com o pecado, Deus não pactua com nada aquilo que não vem do seu agrado. Então, sim, nós temos que tirar todo tipo de imundícia, mesmo das pequenas, que nós chamamos de pequena, ou as maiores, nós temos que limpar o templo da casa do Senhor. E mais do que isso, nós temos que limpar os nossos corações diante do Senhor. A celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa é a restauração do culto e dos ofícios do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdote, levitas, cantores, guardas do templo e etc.
Será que também não passou da hora também de talvez hoje, talvez não sei se cabe na sua igreja, talvez não precise, de nós recolocarmos essas coisas nos seus devidos lugares? Digo isso porque muitas das vezes vemos nos templos da casa do Senhor pessoas que não estão adequadas, não estão, as coisas não estão nos seus devidos lugares. Isso num sentido geral do propósito, quando vemos, por exemplo, cantores ou músicos, como você queira pensar, ou ministério de louvor, ou mesmo os grupos, né, de jovens, grupos de adolescentes, grupo dos varões, das varoas, né, das irmãs, que muitas das vezes tem algo errado no grupo, as pessoas sabem disso, têm consciência disso, mas que ninguém limpa isso, não faz uma liturgia. Não, olha, isso precisa ser colocado, isso precisa ser restaurado, isso precisa ser consertado. Há pessoas, por exemplo, que não está num grupo, mas talvez não fale com o irmão ou com a irmã, e isso não é a prática na casa do Senhor. Vemos que Josias, ele restabeleceu a liturgia do culto, colocou as coisas nos seus devidos lugares, porque sim, é possível que hoje nós fazemos coisas que fazemos há muitos e muitos anos, mas que está na hora de mudar, porque talvez aquilo não seja o ideal, né? Não é uma questão somente de tradição. Nós sabemos que temos uma tradição nas Assembleias de Deus, mas há alguns quesitos, algum parecer que pode ser, por exemplo, mudado, que não vai alterar a liturgia do culto, mas vai dar um dinamismo, né? Vai otimizar o tempo. Por exemplo, se falando em tempo, vemos que tantas vezes as pessoas ficam tanto tempo louvando ao Senhor, e é saudável, mas se louva muito e se ouve pouco da palavra. Ou seja, dá mais tempo para o louvor do que para a palavra. Isso precisa ser mudado. Por que então não diminui o louvor e aumenta a palavra, o ensinamento da palavra? Então, essas são liturgias que nós devemos mudar. Nós precisamos priorizar a palavra do Senhor para que todo o povo conheça a palavra, tendo em vista que algumas pessoas, até mesmo nos dias de hoje, pessoas que infelizmente não tiveram a oportunidade de aprender a ler e a escrever, portanto têm dificuldade de ler, não é possível ler, não sabem ler. E como eles são alimentados com a palavra? Quando vão à igreja e o pastor ou as pessoas pregam a palavra verdadeiramente, então elas são edificadas, aí sim o nome do Senhor é glorificado. A maior Páscoa da monarquia. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Nós hoje não celebramos a Páscoa, celebramos a ceia do Senhor. Inclusive, deixa eu até abrir um parêntese de um perigo que acontece no dia da Páscoa aqui no Brasil. Eu não sei nos outros países, eu vou falar aqui do nosso, que às vezes no dia da Páscoa pessoas comem chocolate. Você sabia que isso é idolatria? Pode parecer estranho, pode parecer talvez tradicional demais ou muito religioso, mas sim, é um pecado de idolatria. Nós vamos ver a ideia da Páscoa, nós vamos ver que nós estamos bem diferente, né? A ideia é bem diferente. Mas veja que aqui Josias celebrou a maior Páscoa, uma Páscoa fervorosa, uma Páscoa cheia da presença do Senhor. Quantas das vezes, até mesmo na ceia hoje, as pessoas vão para a ceia, muitas das vezes porque não tem opção de fazer uma outra coisa, porque se houvesse uma outra coisa por fazer, fariam. Por quê? Porque não tem mais prioridade de celebrar a ceia do Senhor, não tem mais o desejo de estar ali celebrando, né, ministrando ali a ceia do Senhor, não tem mais aquele fervor espiritual. E nós precisamos a cada dia mais fazer com que esse fogo permaneça nos nossos corações, né? O fervor da palavra, o fervor de celebrar e participar da ceia do Senhor, né? Nós precisamos cada dia mais retornar verdadeiramente ao primeiro amor, né? Síntese do tópico 3. A Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais
para nos lembrar dos feitos do Senhor. Quantas das vezes, né, nós nos esquecemos de celebrar as coisas que o Senhor fez por nós. E qual é o momento ideal? É claro que todo momento é bom, mas quando nós vamos participar da ceia do Senhor, nós devemos participar da ceia do Senhor com os nossos corações com gratidão, gratos ao Senhor por todas as coisas que Ele fez por nós, por morrer na cruz do Calvário por nós, por nos dar vida, por nos dar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito, nos dá a entrada nas mansões celestiais. Nós devemos celebrar a ceia do Senhor, ministrar a ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor com o nosso coração gratos ao Senhor. Mas muitas das vezes estamos nos esquecendo dos fatos, né, dos feitos do Senhor no nosso meio, na nossa vida pessoal, e nos esquecemos e não vamos à ceia do Senhor. E pasmem, há pessoas que simplesmente se esquecem do dia da ceia do Senhor. Por quê? E por que isso? É claro que existe um caso ou outro que vai até justificar o esquecimento, mas eu digo daquela pessoa que realmente se esqueceu pelo simples fato de não ter comprometimento com a ceia do Senhor, não se preocupa de fato em ir para a ceia do Senhor. Eu já tenho falado aqui em alguns casos, é claro, mais uma vez vou excetuar alguns casos, um aqui ou outro ali, possíveis, né? Existem alguns casos pontuais, mas eu digo, por exemplo, há pessoas, aí às vezes até obreiros, que vão à ceia do Senhor de qualquer maneira, se vestem de qualquer maneira, vão até mesmo com sandálias, não se importam de estar vestido do jeito que está. Nós sabemos que a roupa não leva ninguém para o céu, mas uma pessoa que é do céu sabe como se vestir, e principalmente na ceia do Senhor. É claro, mais uma vez vou situar, por exemplo, alguém que, por exemplo, está vindo do seu trabalho direto para a ceia do Senhor, é um caso à parte, ou outros casos específicos. Mas eu digo dos obreiros que de fato não se importam de ir de qualquer maneira para a ceia. E essas coisas precisam ser mudadas. Conclusão. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Veja que, independente de quem veio antes e fez coisas erradas no templo do Senhor, nós hoje devemos retirar tudo aquilo que não provém do Senhor, todo tipo de idolatria. Temos visto, por exemplo, pessoas que hoje se dizem cristãs, mas na verdade é crente que é crente, porque de crente mesmo nada tem. Mas que nós venhamos a cada dia mais, estamos com o nosso coração voltado para o Senhor e para a sua palavra, para a sua lei, e que nós venhamos verdadeiramente nela meditar de dia e de noite. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!